Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. A Páscoa está chegando, a famosa Semana Santa, momento de reflexão, de buscarmos compreender mais o significado da morte de Jesus. É claro que a época em que o Ocidente celebra a Páscoa não é necessariamente a época do calendário bíblico. Mas o que significa a Páscoa? Qual o sentido desse evento e como Jesus o ressignificou através da Santa Ceia? É sobre esse assunto que eu quero falar um pouco com você hoje, a partir do que nós temos na Sagrada Escritura, na Bíblia, e também nos relatos da arqueologia e do contexto mais antigo que podemos alcançar, tá certo? Então vamos lá ao significado da Páscoa. Hoje eu sei que a Páscoa é muito atrelada a ovos de chocolate, coelhos, vem de uma tradição pagã misturada com tradição cristã. Eu não vou entrar muito nesse mérito da questão, não por fugir da temática ou de qualquer polêmica, mas é porque eu sei que todo ano esse assunto da origem pagã do coelho, dos ovos, sempre é falado por muita gente. Então, como muitas pessoas já trazem essa informação, eu resolvi refletir um pouquinho sobre a Páscoa apenas no sentido bíblico dela, o que ela significa. Aí fica a seu critério deletar o que está demais nessa história aí, tá bem? Vamos começar em Êxodo capítulo 12. Ali conta o momento em que Deus, com mão poderosa, libertou os hebreus da escravidão do Egito, das mãos pesadas de Faraó e dos egípcios. E Deus criou um ritual por meio do qual os hebreus seriam libertos. Interessante, Deus podia ter feito tudo sozinho, mas ele resolveu usar um homem que também tinha seus problemas, seus defeitos, chamado Moisés, e orientar o povo a participar dessa libertação também. Aqui em Êxodo capítulo 12, Deus institui como é que seria a saída definitiva dos hebreus do jugo egípcio. Diz no verso 16, Por sete dias, uma semana, vocês, hebreus, comerão pães sem fermento. Por que pães sem fermento? Você sabe que a massa, para ela poder criar a sua levedura, demanda tempo. Então, comer um pão sem fermento é que você não teve nem tempo para deixar o levedo crescer na massa e tudo mais. Ou seja, vocês devem comer o pão como quem está com pressa. Querer sair logo do Egito, estar apressados para ir embora dali, mas esperar o tempo certo do Senhor. E o que aconteceu? No verso 21, a história continua dizendo que Deus chamou Moisés e todos os anciãos do povo, ou seja, 7 dias depois que eles estavam comendo os pães sem fermento, e Deus disse, escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês, e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Interessante, há pouco tempo eu fiz um vídeo no Instagram sobre adorando e cantando em meio à dor, onde eu falo lá da importância de agradecer a Deus, celebrar a vitória mesmo antes que ela aconteça. Ou seja, os hebreus ainda não tinham saído do Egito. Mesmo assim, pela fé, tinham que celebrar uma saída que ainda não tinha acontecido. Ter a certeza que Deus vai cumprir com aquilo que ele promete. Então, interessante, eles deveriam matar esses cordeiros para celebrar a Páscoa. E como eles deveriam celebrar essa Páscoa? É interessante que a palavra Páscoa, que aparece aqui no hebraico, é a palavra Pessar. Pessar significa em hebraico passar por cima. Eu imagino que quando Moisés falou com o povo, olha, o Senhor me ordenou que vocês devam matar um cordeiro para celebrar o passar por cima. Que significa isso, Moisés? Passar por cima, pular. Passar por cima é pular, literalmente pular. Eu estou fazendo algo, daqui a pouco eu pulo e continuo fazendo. Moisés explicou depois. É porque o anjo do Senhor virá sobre o Egito e matará todos os primogênitos dos egípcios. Mas ele passará por cima da casa de vocês, não ferindo ninguém que esteja em sua casa. Porém, para que isso aconteça, você tem que ser fiel a Deus. Esse cordeiro que você vai matar no dia 14 do mês, você vai matar esse cordeiro na parte da manhã e vai comer a carne dele à noite. Aí à noite para o judeu já era o dia 15, porque no calendário judaico da Bíblia, e até hoje também seguido pelos religiosos de Israel, os dias não são demarcados de meia-noite a meia-noite, mas de pôr do sol a pôr do sol. Em outras palavras, enquanto para nós aqui brasileiros, segunda-feira, 7 horas da noite, é segunda, 7 horas da noite, para a Bíblia já é terça-feira.
porque a segunda-feira terminou ao pôr do sol. Perceberam? A noite de segunda-feira, de acordo com a Bíblia, aconteceria na noite do que nós chamamos domingo. E ao pôr do sol de domingo começaria a segunda. Ao pôr do sol de segunda começaria a terça. Ao pôr do sol de terça começaria a quarta e assim por diante. É por isso que aqueles que guardam sábado, como nós adventistas, judeus e outros grupos aí, muitos guardamos ao pôr do sol. Ou seja, quando o sol se põe na sexta-feira, o Shabat está começando. Então eles comeriam o cordeiro no dia 14 e quando fosse a noite daquele dia, que para eles já era o dia 15, eles deveriam comer o cordeiro. Matava durante o dia, comia à noite. Mas eles não comiam num jantar qualquer. Esse cordeiro deveria ser comido com ervas amargas e pão, sem fermento, é claro. Mas algo deveria ser feito com o sangue daquele cordeiro. Moisés disse o seguinte, no verso 22, peguem ramos de hisopo, molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia, e que nenhum de vocês saia da porta de sua casa até pela manhã. Muitos hebreus fizeram isso. Eles mataram o cordeiro durante o dia, pegaram o sangue dele, passaram na viga das portas, no umbral da porta ali, né, no batente da porta, passaram ali, cobriram ali como se fosse uma tinta mesmo vermelha, e à noite, trancados em casa, comeram a carne daquele cordeiro com ervas amargas, o pão, e não saíram de casa. Naquela noite, os primogênitos dos egípcios morreram, mas os primogênitos dos hebreus foram poupados. E logo em seguida, depois disso, o povo foi liberto para ir ao deserto e atravessar o Mar Vermelho, e o resto da história você conhece. Deus então fez uma ordenança aos hebreus já naquele período ali de saída. Ele disse o seguinte, no verso 24, portanto, guardem isto por estatuto para vocês e para os seus filhos para sempre. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem esse rito. Quando seus filhos perguntarem que rito é este, respondam, é o sacrifício da Páscoa, da Pêssar, do passar por alto, ao Senhor, que passou por cima das causas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Percebeu? Ele usa a palavra Pêssar, Páscoa em cima, embaixo ele dá o significado. Vocês responderão aos seus filhos, essa é a Pêssar do Senhor, porque naquele dia o Senhor passou por alto dos hebreus e só permitiu a morte dos egípcios. Por isso que os hebreus, até hoje, os judeus, celebram a Páscoa de uma maneira um tanto diferente da Bíblia. Eu vou explicar as razões por quê. Mas isso sempre foi celebrado. Ou melhor, houve momentos na história de Israel que, por apostasia, o povo parou de celebrar a Páscoa. Eles já não celebravam mais. Algumas mudanças também aconteceram nesse tempo. Por exemplo, em 2 Crônicas, capítulo 30, que eu vou ler para vocês aqui, fala de uma das reformas religiosas que houve em Israel, justamente por causa das apostasias que eu estou citando aqui para vocês. 2 Crônicas, capítulo 30, só um minuto que eu vou abrir aqui para vocês. Diz assim, olha, celebração da Páscoa. Aqui é a reforma de Ezequias. Capítulo 30, verso 1. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá. Escreveu também cartas para as tribos de Efraim e Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém. Isto é o templo já existia. Para celebrarem a Páscoa do Senhor, Deus de Israel. Porque o rei e seus príncipes e toda a congregação em Jerusalém tinham combinado em celebrar a Páscoa no 2º mês. Isso vai mudar depois, tá bom? Não puderam celebrá-la do devido tempo porque não tinham santificado os sacerdotes em número suficiente. Por isso que eles passaram para o 2º mês. Mas o correto seria no 1º mês. E o povo ainda não havia se reunido em Jerusalém. Então essa passagem da Bíblia aqui dá a entender que a partir, talvez, do reino de Ezequias, agora ficou organizado que o povo só celebraria a Páscoa em Jerusalém. A essa altura já havia uma divisão do reino, os assírios já estavam atacando o norte, uma série de coisas estavam acontecendo,
Então Ezequias queria de alguma maneira unificar o povo que estava começando a ficar disperso. Uma maneira de unificar o povo seria convidando todos para que nas festas anuais da Páscoa eles viessem celebrar a Páscoa em Jerusalém. Antes disso, ou pelo menos na época dos hebreus ali, na divisão das tribos, lá no deserto, antes dos reis de Israel, tudo indica que a Páscoa podia ser celebrada em qualquer lugar. A família, quando chegasse o dia da Páscoa, o pai matava o cordeiro e comia com todos aquela noite em casa ali. Mas parece que da época de Ezequias em diante, a Páscoa só poderia ser celebrada em Jerusalém. Também há alguns que pensam que na época que o santuário estava em Shiló, que a Páscoa também só era celebrada no santuário em Shiló. Era uma maneira de reunir o povo. Então você não pode mais celebrar a Páscoa em qualquer lugar que você estiver. O lugar de comer o Cordeiro Pascal é em Jerusalém, porque somente lá existe um culto válido. Alguém pode pensar, mas por que esse monopólio do sagrado? Havia muitas razões. Uma delas, por exemplo, é que a idolatria campeava em muitas tribos. Então corria-se o risco de alguém fazer um sincretismo religioso, talvez lá em Dan. Dan já tinha um templo, um altar pagão, desde a época de Jeroboão, e podia acontecer que alguém faria um sacrifício a um deus cananita, ou um deus pagão ali, a Baal, o famoso Baal, e celebraria um cordeiro pascal em homenagem a Baal. E ofereceria ao povo como sendo a Páscoa do Senhor. Podia acontecer isso. Então, para evitar que sacrifícios fossem feitos de maneira errada ou por qualquer um, Deus, validando até o que havia sido dito, que os levitas é que cuidariam dos serviços litúrgicos do templo, determinou, através do rei Ezequias, que a Páscoa só seria celebrada em Jerusalém e que os hebreus só comeriam o cordeiro que foi morto no templo de Jerusalém pelos sacerdotes do Senhor. Isso depois foi repetido aqui na época de Josias. O livro de 2 Crônicas, capítulo 35, diz, verso 1, Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém. E eles mataram os cordeiros da Páscoa no 14º dia do primeiro mês, como eu falei com vocês, no dia 14 do mês de Abib, ou primeiro mês. Abib, ou Aviv, significa primavera em hebraico. Tanto é que a cidade de Tel Aviv, que muitos consideram a capital de Israel, mas Israel considera Jerusalém a capital do país, é bom distinguir isso. Tel Aviv pode ser a capital de Israel para muitos países, mas para os israelenses, a capital de Israel é inegociavelmente Jerusalém. Alguns países já estão reconhecendo esse direito aí, mas isso é outra história. Apenas para ilustrar para vocês, Tel Aviv, Tel significa colina em hebraico, Aviv, primavera, Av, primavera, né? Então Tel Aviv, colina da primavera, ou colina primaveril. Então o mês que nós chamamos de abril, na verdade seria abril-março pelo nosso calendário, para os judeus seria o primeiro mês do ano religioso, o mês que inaugurava com o começo da primavera, por isso ele era chamado de mês de Aviv, ou Abib, como alguns pronunciam, o mês da primavera. Nesse primeiro mês, quando fosse no 14º dia, todos deveriam começar a comer pães sem fermento. Pois vamos continuar aqui. Esse símbolo da Páscoa, como sendo a retirada de Deus do Egito, era muito importante para a identidade judaica dos tempos bíblicos. E no Novo Testamento, Jesus celebrou a Páscoa dos judeus várias vezes. Ele veio a Jerusalém. Agora, é interessante, quando a gente vai a Marcos 14, ali fala da última ceia de Jesus. Qual o significado dessa última ceia de Cristo? Muitos estudiosos, eu concordo com eles, acreditam que essa última ceia de Jesus foi uma ceia pascal, uma seder, né, uma refeição pascal. Outros acham que não, foi apenas uma refeição normal que Jesus deu significado cristão para ela. Então existe esse debate entre os teólogos. A Santa Ceia de Jesus era uma refeição pascal como aquela prescrita no Antigo Testamento ou não era uma refeição pascal? Aqueles que acreditam que não era uma refeição pascal lançam uma questão que realmente é um longo debate ao longo da história do cristianismo. Eu falei com vocês que a ceia da Páscoa deveria ser comida com ervas amargas e o cordeiro que foi morto no dia 14. Correto? O cordeiro foi morto no dia 14 e
à noite, eles deveriam comer a carne desse cordeiro com ervas amargas. Com o tempo foi acrescentado também, segundo o Talmud, a presença do vinho e do pão sem fermento. Mas quando a gente lê a Santa Ceia de Jesus, em nenhum lugar diz que Jesus comeu o cordeiro. Também não se fala de ervas amargas. Então será que Jesus não celebrou a Páscoa naquela noite em que ele fora traído? Será que era uma outra refeição que não a pascal? Se fosse a refeição pascal da Páscoa, por que não há a menção do cordeiro pascal nem das ervas amargas? Essa é uma pergunta que se faz. Além disso, existe uma aparente contradição que eu não vou poder explicá-la nesse vídeo, eu vou deixar isso para uma outra oportunidade, que nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, parece que Jesus celebrou a Páscoa no dia certo da Páscoa. Quando você vai no evangelho de João, parece que Jesus comeu a Páscoa antes da Páscoa. Parece que ele fez aquela Santa Ceia antes da festa dos judeus. Eu não vou entrar no mérito dessa aparente contradição no vídeo de hoje, mas eu vou apenas expressar para vocês como eu entendo isso. Eu acredito que Jesus comeu a Páscoa, sim. E alguém pode falar, Rodrigo, mas se ele comeu a Páscoa, onde é que estaria o cordeiro? Uma resposta provisória que alguns dão, mas ela não resolve todas as questões, é que os essênios, uma facção judaica do tempo de Jesus, não comiam o cordeiro pascal no dia da Páscoa, no dia 15 de Abib. Eles não comiam cordeiro pascal. E Jesus pode ter seguido na linha desses judeus essênicos. Por que os essênios não comiam a Páscoa? Porque eles eram contra o que acontecia no Templo de Jerusalém. Eles não reconheciam mais o ritual do santuário em Jerusalém, muito menos os sacrifícios que eram feitos ali. Por isso que em documentos dos essênios, se a gente entender que foram os essênios que escreveram, copiaram muitos dos escritos do Mar Morto, ali você vê a declaração que eles não comiam o cordeiro pascal, tornavam-se vegetarianos, até como uma forma de protesto contra o que acontecia no templo. Há alguns que pensam que João Batista pode, por algum tempo, ter feito parte da comunidade dos essênios, e que ele também seria vegetariano, que o gafanhoto e o mel silvestre que ele comia não era o inseto, mas o fruto da alfarrobeira. E Jesus, parente de João Batista, talvez tenha seguido nessa linha dos essênios. É interessante que tanto em Lucas quanto Marcos traz um detalhezinho que parece apontar nesse sentido, mas não de modo conclusivo. Eu vou ler o texto para vocês e vou explicar. Marcos capítulo 14, versículos 12 em diante diz assim: E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, lembra que falei com vocês que com o tempo, o primeiro dia de comer os pães sem fermento já coincidia com o dia do sacrifício do cordeiro pascal. Aqui diz assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermentos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Essa palavra Páscoa em grego é Pascha, que é uma adaptação ao grego daquele hebraico Pessar. Os hebreus chamavam a Páscoa de Pessar. Os hebreus de fala grega chamavam de Pascha. Pessar em hebraico, Pascha em grego. Flávio Josefo até fala de uma maneira diferente, ele fala de Fasca, que é uma maneira também de colocar o hebraico num som grego. Mas de qualquer maneira, a palavra Pascha ou Pasca, Páscoa, como aparece no Novo Testamento grego, ela pode significar a festa da Páscoa, a ceia da Páscoa ou o cordeiro pascal. Então, quando o evangelista fala, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, e em seguida coloca os discípulos perguntando: onde o Senhor quer que preparemos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Evidentemente, eles estavam se referindo a tudo que envolvia a cerimônia. E se Jesus, por acaso, falasse assim: olha, vamos comer, mas não tem o cordeiro pascal, esta é uma informação muito importante para não ser anotada pelo evangelista. Seria uma contradição, seria como numa igreja católica um padre resolvesse fazer a missa sem a Eucaristia.
Seria uma coisa tão fora do comum que alguém descrevendo o ato desse padre colocaria: o padre celebrou a missa sem a Eucaristia, porque não é algo comum. Agora, quando eu digo o padre celebrou a missa, eu não preciso necessariamente perguntar, tá, mas teve Eucaristia ou não teve? Se ele celebrou a missa, e toda a missa tem Eucaristia, logo teve Eucaristia na missa do padre. Perceberam a minha comparação? Se os hebreus comiam cordeiro pascal, exceto os essênios, e Jesus fala, vamos preparar a Páscoa, é lógico que estava incluído o cordeiro pascal. Mas eu admito que tem uma coisa aqui no verso seguinte que dá um questionamento a isso que eu falei. Não é uma conclusão, mas dá um questionamento. É que diz assim, Jesus, verso 13, enviou 2 de seus discípulos dizendo-lhes, vão até a cidade. Ali, um homem, trazendo um cântaro de água, sairá ao encontro de vocês. Sigam esse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar, que o mestre pergunta, onde fica o meu aposento no qual eu comerei a Páscoa com os meus discípulos? Geralmente, quem carregava cântaros de água na cabeça eram as mulheres, não eram os homens. Mas os essênios, para se identificar, quando eles estavam numa cidade, homens essênios, eles colocavam um cântaro d'água na cabeça para que todo mundo soubesse que ele é um membro da seita dos essênios. Então, quando Jesus manda os discípulos procurarem um homem com um cântaro na cabeça, é quase certo que esse homem era um essênio. Logo, Jesus teve a participação de um essênio para preparar a Páscoa dele. Se assim foi, talvez Jesus seguiu a liturgia dos essênios que não comiam cordeiro pascal. É uma possibilidade. Mas calma, vamos devagar. Em Lucas, capítulo 22, praticamente a mesma informação é dada pelo evangelista. Capítulo 22, Lucas fala a mesma coisa. 22, verso 7. Chegando o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascal, então Jesus enviou Pedro e João dizendo, vão, preparem a Páscoa para que comamos. E eles perguntaram, Senhor, onde a preparemos? Quer que a preparemos? Ele falou, ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam esse homem, etc, etc. Mas devemos levar em consideração que nós não temos todos os detalhes da seita dos essênios. E nós não podemos afirmar, para longe de qualquer questionamento, que os essênios não comessem o sacrifício pascal. Na verdade, os essênios eram contra o sacrifício que era feito no templo. Mas muitos deles talvez faziam o sacrifício do cordeiro, porque se tinha uma coisa que eles queriam seguir à risca, eram as normas da lei mosaica, especialmente de purificação. Então, embora tenha esses questionamentos que eu estou levantando para vocês aqui, e alguém pode falar, poxa, Rodrigo, mas por que você fala uma coisa e você mesmo apresenta um argumento que pode minar o que você está dizendo? É porque eu tenho que ser honesto com as fontes. Eu não tenho o quadro completo do que aconteceu. Por exemplo, lembra que eu falei que a Páscoa era comida em Jerusalém? Lembra que eu falei isso? Pois bem, a Páscoa era comida em Jerusalém. Agora imagine, milhares e milhares e milhares de judeus chegando em Jerusalém na festa da Páscoa. E cada família comendo um cordeiro pascal. Como é que dava para sacrificar todos os cordeiros no templo e distribuir para essas famílias todas comerem ali nos arredores de Jerusalém? Eu não sei. E não há nenhuma informação antiga sobre isso. Flávio Joséfo, que era um escritor da época, ele descreve muito bem o sistema do sacrifício no templo do cordeiro pascal, mas Joséfo não dá nenhuma informação de como essa carne sacrificada no templo era distribuída para as famílias comerem nos arredores de Jerusalém, na própria cidade de Jerusalém, no dia da Páscoa. Joséfo não fala como é que os judeus comiam o cordeiro pascal naquele dia. Nem Fílon de Alexandria, que era outro judeu também na antiguidade, ninguém fala disso. Nós temos algumas informações do Talmud, mas há autores como David Flusser, por exemplo, Neusner, também, que questionam ficar usando muito o Talmud, que data de 200 anos depois, para entender os dias de Jesus. Aliás, o David Flusser, que eu mencionei para vocês, um dos maiores professores da Universidade Hebraica sobre Jesus e o judaísmo, ele mesmo dizia que quando você compara o ensinamento de Jesus com os essênios, Jesus estava mais próximo dos fariseus do que dos essênios, então não posso dizer que Jesus era essênio, o admirador dos essênios.
Então há muitas dúvidas, nós levantamos hipóteses e eu tenho que ser honesto com elas aqui. Percebeu? Agora, hipóteses à parte, tem uma coisa que eu posso afirmar para vocês. À medida que o cristianismo foi desenvolvendo, de fato, o cordeiro desapareceu daquela cerimônia que nasceu da ceia pascal. Eu me refiro agora sim à Santa Ceia. Quando você vai para 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo vai dar as orientações de Deus de como a Santa Ceia deveria ser comida, Paulo diz bem claro assim, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Ele fala antes disso que devemos comer a ceia com respeito, de maneira digna, etc. E ele diz, porque o que recebi do Senhor também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que fora traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, esse é o meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Como você vê, aqui na Santa Ceia, agora sim, na Santa Ceia, não há mais a presença de ervas amargas, nem do cordeiro. O que significa isso para aquele que era judeu e havia reconhecido Jesus como o Messias? Significa que a Páscoa era, além de uma lembrança, um memorial, um ritual cristão, era também uma renúncia. Isto mesmo, uma renúncia. Porque ele, como judeu, participar agora de uma ceia, cujo sangue, ainda que simbolicamente, era bebido através do vinho, isso era proscrito na religião judaica. O judeu jamais pode comer sangue, nem beber sangue. E agora ele tem que tomar um vinho, na minha opinião, não fermentado, um vinho sem fermento, mas esse vinho que ele toma era a representação do sangue de alguém. Ao fazer isto, ele estava renunciando às suas heranças judaicas. Isso não era fácil. Olha que interessante, ao mesmo tempo que a Santa Ceia tem as suas raízes na Páscoa judaica, ao mesmo tempo que ela nasce do judaísmo, ela também significa uma ruptura com o judaísmo, abraçando o que Jesus chamou de a nova aliança, o novo acordo. E para não ir tão longe, mesmo a Páscoa, instituída pela primeira vez por Deus aos hebreus que estavam cativos no Egito, mesmo essa Páscoa também significou uma ruptura. Raciocine comigo. Os hebreus ficaram, na minha opinião, 2 séculos e pouco ali no Egito. Eu não acredito que eles ficaram 400 anos no Egito. Isso é outra história para outro vídeo. Eles ficaram 270 anos aproximadamente no Egito. Seja 400 anos na opinião de alguns, ou 200 e poucos anos na opinião que eu defendo. O fato é que os hebreus tiveram tempo de morrer e nascer nova geração, e morrer e nascer nova geração, ou seja, eles já estavam tão aculturados pelo Egito que eles eram quase mais egípcios do que hebreus. Eram como japoneses do bairro da Liberdade em São Paulo. Eles podem ser japoneses, eles podem ter ainda alguns elementos do Japão ali no bairro da Liberdade. Você pode até encontrar ginseng e comida japonesa nos restaurantes ali em redor, chá do Japão. Mas aqueles japoneses do bairro da Liberdade são mais brasileiros do que japoneses. Eles podem até falar japonês, mas têm filhos, netos que já nasceram no Brasil, Nisei, Sansei. Alguns até casaram com pessoas que não eram japoneses, ou seja, eles estão por demais aculturados da cultura brasileira. A mesma coisa aconteceu com os hebreus no Egito. Eles estavam por demais moldados pela cultura egípcia. E uma coisa marcante na cultura egípcia era que eles escreviam nos umbrais das portas das casas orações e frases de proteção para que a Reca, a magia, e principalmente o lado sombrio das trevas, tocassem alguém dentro daquela casa. Ou seja, fazia parte da cultura egípcia a superstição que se você tivesse no umbral da sua porta inscrições egípcias pedindo proteção aos deuses, nenhum mal, nenhuma praga, nenhuma magia poderia tocar você e os seus queridos que morassem naquela casa. Eu tenho cá comigo que muitos hebreus já estavam copiando essa prática dos egípcios e talvez tinham nas suas casas, ou aqueles que moravam em tendas, na porta das tendas, alguma coisa escrito ali,
Tanto é que depois disso, Deus até falou que eles deveriam agora ter uma mezuzá para escrever apenas a lei de Deus ali no umbral da porta, porque eles já tinham o hábito, tem que ter alguma coisa na porta. Então Deus falou, já que vocês têm que ter alguma coisa na porta, vocês vão escrever isso aqui na porta e colocar lá como memorial, que os judeus usam até hoje o mezuzá. Mas na época do Egito, o memorial era tremendamente pagão, era uma coisa supersticiosa. Então quando Deus falou, matem o cordeiro e peguem o sangue dele e cubram o umbral da porta, Deus estava, em outras palavras, pedindo para que eles cobrissem aquilo que por gerações todos acreditavam que seria o documento de proteção da família. Em outras palavras, para aceitar a salvação trazida por Moisés, eles deveriam renunciar à sua cultura e identidade egípcias. E no Novo Testamento, para aceitar a Santa Ceia, inaugurada pelo Messias Jesus de Nazaré, tinham também que renunciar à sua herança judaica. Agora a Páscoa seria celebrada não mais como os hebreus, mas de uma forma diferente. E por que não haveria mais cordeiro? Porque o Cordeiro de Deus já foi morto na cruz do Calvário, não precisa mais ter sacrifício. E se alguém comesse a carne do cordeiro, estaria negando o sacrifício de Cristo. Aliás, uma notinha de rodapé, o próprio Deus, por ironia da história, forçou os judeus, mesmo sem aceitarem que Jesus é o Cordeiro que veio para morrer na cruz do Calvário, mesmo sem aceitar o messianismo de Cristo, Deus lhes tirou o templo no ano 70, de modo que os judeus até hoje não podem mais oferecer sacrifícios, porque não tem o templo em Jerusalém. Em outras palavras, até os judeus, com todo respeito aos amigos judeus que estiverem assistindo, até os judeus têm que celebrar a Páscoa sem a presença do Cordeiro Pascal. Ainda que de maneira involuntária e inconsciente, até os judeus testemunham que o Cordeiro já foi morto. Não precisamos mais do seu símbolo à mesa pascal. Assim como os cristãos. E o que eu posso tirar de tudo isso? Que Páscoa hoje também, além de todas as verdades que são ditas aí no YouTube, que ela simboliza agora a Deus nos retirar do Egito do pecado para uma novidade de vida, que ela lembra o sacrifício de Cristo, etc, 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 a Páscoa também deveria significar para nós renúncia. A renúncia do mundo, quem sabe até da cultura comercial em que vivemos. Não é fácil. Todo mundo celebra a Páscoa desse jeito, por que nós vamos fazer diferente? Renúncia. Foi a palavra que Deus pediu para os hebreus ao saírem do Egito e para os judeus ao se tornarem seguidores de Jesus Cristo. Pense nisso. Nessa Páscoa, você está disposto a renunciar ao mundo e às tradições mundanas em nome da verdadeira Páscoa e do verdadeiro Cordeiro, que é Cristo Jesus? Algo a se pensar. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.